Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado. Olha que maravilha, sábado, 1º de agosto, inaugurar esse mês tão maravilhoso com uma live incrível com um convidado mais incrível ainda, gente. Bom dia, Léo. Ótimo sábado. Deninho, bom dia, Deninho. Bom dia. Nosso convidado de hoje, Fábio Flores, já entrou. Deixa eu aguardar as pessoas entrarem aqui e dar mais um bom dia para vocês. Ótimo sábado. Que maravilha, né? A gente começar dia primeiro dia do mês, com essa live, com essa pessoa, com esse convidado incrível. Gente, que maravilha. Estou muito feliz, viu? Ótimo sábado para vocês. Bom dia, Deni, meu querido. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. E mais um sábado. Hoje é mais um encontro da sua melhor advocacia e a gente vai receber alguém que não é da área do direito, mas tem muito para ensinar para gente, viu? Tanto para quem é da área do direito, quanto para quem existe nesse mundo. Se você é ser humano, se você existe, você tem que ficar nessa live. E eu vou pedir já para você convidar os amigos, viu? Que o nosso convidado de hoje é maravilhoso. Deixa eu convidar ele aqui entrar e hoje é a nossa live, dia 1º de agosto, que olha, Olha, muito bom, muito viu? bom, viu? Bom Bom dia, dia, meu meu querido. querido. Tudo certinho? Tudo certinho, tudo Tudo certinho, tudo ótimo. ótimo. Que maravilha, Tá com um maravilha. pouquinho de Tá com um pouquinho retorno, de eu tô retorno, eu ouvindo a tô minha voz, ouvindo você a tá minha ouvindo voz. Você tá também? ouvindo também? Com Não, eco? aqui não Com tá ouvindo eco? não. Não tá dando eco não. Vamos pedir Posso às tentar? Vamos pessoas pedir às aqui pessoas aqui para sinalizar para pra sinalizar gente pra gente que quando eu falo eu que tô quando eu ouvindo o falo eu tô eco da ouvindo o minha eco da voz. minha voz. Se alguém Se puder alguém puder passar aqui pra passar aqui pra gente, gente, informar pra informar pra gente. gente. Bom dia, Bom Valquíria. dia, Bom dia, Valquíria. Bom dia, Melissa. Ela falou: Melissa. minha filha Ela vai falou: minha assistir, filha manda um vai assistir, abraço manda um pra ela. abraço pra ela. Ah, o Daniel Ah, o falou: tá Daniel dando falou: tá dando eco. eco. Eu vou tentar colocar um fone aqui, Ai, tá aí ver ótimo. se Ai, tá corta. ótimo. Ótimo, ele já vai Ótimo, ele já resolver. vai Obrigada, resolver. Carol, Obrigada, pelo Carol, pelo retorno retorno também. também. Vamos ver. Vamos Bom ver? dia. Bom dia. E agora, melhorou? Vamos ver. Ah, 100%. Então tá bom. Fábio, prazer muito grande receber você. Olha, a gente teve um lindo encontro no curso, né? Que sensacional que foi. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação sua, viu? E vai ser breve mesmo, porque que currículo maravilhoso. E depois eu quero que você se apresente para as pessoas. Gente, eu estou recebendo hoje o Fábio Flores. Ele é palestrante inspiracional. Ele é master em programação neurolinguística. Eu amo a neurolinguística. Ele é professor, foi professor na UFES, FAESA, Marinha. E ele fundou o primeiro grupo de humor stand-up no Espírito Santo. E isso diz muito sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, Fábio, eu quero que você se apresente agora para as pessoas, que depois eu tenho uma observação muito importante para falar de você. Eu quero ver se você concorda, viu? Mas é isso aí, você tocou em pontos interessantíssimos aí da jornada. Tudo na minha vida assim, começou pela educação, né? E a minha formação inicial foi na área de geografia, depois eu tive a oportunidade de cursar pedagogia também, e atuei muito tempo em salas de aula. E quando deu 2008, eu acreditei que eu estava fazendo algo novo quando eu criei um grupo de humor para uma disrupção, fiz uma coisa nova na minha jornada. Só que olhando em perspectiva, sabe, como aquela ideia do Steve Jobs, né, quando ele fala o seguinte: não dá para você compreender a sua jornada olhando para frente, porque olhando para trás se liga tudo nos pontos, né? E nesse momento eu comecei a perceber que o humor estava presente na minha vida muito antes de eu imaginar que aquilo era o humor que eu estava fazendo. Eu já fazia da sala de aula um palco e não tinha noção que eu estava fazendo aquilo, sabe? Então, desde a minha mais remota infância, o humor teve uma ligação muito íntima com tudo que eu fiz, eu gostei, vivi. Então, foi justamente o casamento
da comunicação, com o casamento da informação que a gente tinha na sala de aula, com o humor que me construiu a pessoa que está conversando com você agora. Sensacional. Gente, o Fábio, eu conheci ele num curso de oratória. Olha, ele é uma pessoa tão importante, gente, que ele está no meu currículo. Se você acessar o meu currículo, eu fiz um curso de oratória com Fábio Flores e Fabíola de Paula. Olha a importância desse homem que vos fala. E muitas pessoas, quando eu postei que você ia estar aqui hoje, o Fábio falou assim, o Fábio me deu aula. E o Marcelo ainda falou assim, quando encerrou o ano, todo mundo chorou que o Fábio não ia dar aula mais pra gente. E eu achei isso tão incrível. Olha como que é importante a gente marcar a vida das pessoas, né? E eu fiquei muito feliz porque eu recebi tantas mensagens de tantas pessoas que eu nem sabia que te conhecia ou que te conhecia dessa forma. Né? Isso me prova que, agora eu vou fazer uma piadinha, ver se você vai achar engraçado. Vitória, são 3 pessoas, né? Eu, você, a pessoa que a gente conhece. E aí, hoje a gente vai falar sobre narrativa criativa na advocacia. E por que eu convidei o Fábio? Primeiro que ele fala sorrindo, né? Isso é fantástico, isso é cativante, Fábio, sabe? Isso deixa a gente alegre. Então as pessoas já sabem que vai sair coisa boa daqui. Segundo, que o Fábio, gente, lá no Instagram dele, ele tem um caderno que, assim, a letra é bonita, a cor é bonita, o ambiente é lindo, mas, assim, é só tapa na gente, sabe? Ele tem um poder de resumir e ele escreve umas frases que você fica assim, caramba, é exatamente isso. E esse caderno, para mim, Fábio, ele mostra 2 coisas. Ele mostra, primeiro, o seu excelente, maravilhoso poder de se comunicar com as pessoas através do humor. Porque não é pesado, mas a imagem, mas a frase, né? A interpretação que tem ali é pesada, porque às vezes fala assim, cara, é isso. Mas você passa com humor, com leveza. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de falar, quando a gente está falando de narrativa criativa para advocacia, né? Como que a gente pode cativar as pessoas? Como que a gente pode convencer alguém que a gente precisa, né, na advocacia e na vida também, qualquer coisa que a gente vai escrever? Como que a gente pode fazer isso de uma maneira leve? E como que o humor é importante para as apresentações em público, no geral, tanto na escrita quanto na apresentação? Faz sentido tudo isso que eu falei? Muito, muito mesmo. Assim, tem uma coisa que eu acredito, que é o seguinte, que tanto a comunicação quanto o humor, eles são eles acontecem antes da palavra. Eles acontecem antes da palavra. E às vezes a gente não se dá conta disso, né? De que muito antes de dizer verbalmente qualquer coisa, você já foi lido milimetricamente. E tudo que você disser poderá ser usado contra você. Tudo que você disser vai primeiro passar pelo filtro que a pessoa fez de você antes de você proferir qualquer palavra. E se a gente for olhar isso, eu vou fazer uma relação com o humor, mas antes eu quero fazer uma ponte com o paleolítico. Sabe? Claro. A gente, muito antes de desenvolver o código verbal de comunicação, a gente precisava se comunicar lá no paleolítico, sabe? Você, naquela época, sabe, dos homens da caverna, aquelas coisas todas, eles tinham que ser muito melhores que a gente na habilidade de jogar imagem em ação. Eles tinham que, de uma maneira muito hábil, e usando o corpo, as expressões faciais, dizer se as pessoas tinham que correr ou tinham que fugir. Sabe? Então, desde aquele período, a gente conseguiu desenvolver na gente uma espécie de um scanner corporal. O nosso olhar tem um scanner corporal, que a gente lê tanto as microexpressões faciais, quanto a postura, a linguagem corporal como um todo, né? Então, nesse sentido, o que muitas vezes as pessoas, assim, o que o humor trouxe de grande lição para mim, mais até que a sala de aula, foi que a gente pode ganhar ou perder uma plateia antes de dizer nada. Se a pessoa bate o olho em você, ela filtra e faz um conjunto de julgamentos que estão processados no inconsciente. O scanner bateu ali e, sabe, funciona ou não funciona. Sabe? Muitas vezes ela história, o santo não bateu. Não sou santo, não, foi o
scanner mesmo que te deu informação precisa e pelo conjunto de experiências que você tem, aquele tipo de olhar, aquele tipo de posicionamento de boca, aquele tipo de posicionamento de ombro, aquilo não bate exatamente com você. Então, essa atenção à linguagem corporal, a qualidade das suas expressões fisionômicas, tudo isso diz muito mais que as suas palavras. Tem uma coisa, eu não sei se você sabe, você já ouviu falar daquele nariz do palhaço, aquela bolinha que fica no nariz do palhaço? A história Aquela bolinha não. vermelha? Aquela é tida tecnicamente como a menor máscara do mundo. Ela é a menor máscara do mundo. Olha. Porque a ideia ali é que ela chame a atenção para o nariz, para o teu olhar ser direcionado para o olho do palhaço. Por quê? É ali que a comunicação acontece verdadeiramente. E agora sabe? você falando isso, eu tô lembrando que tem palhaço que não fala. Exatamente. Gente. E tudo acontece aqui. Ela é a que menos esconde e a que mais revela. Sensacional. É a máscara que menos esconde e a que mais revela, sabe? Então, muito antes da pandemia, quem trabalha com humor, especialmente os que trabalham com a palhaçaria, por exemplo, eles trabalharam a incrível comunicação de olhar. Hoje em dia você nota as pessoas desenvolvendo a habilidade de sorrir com os olhos, por conta de ter os lábios, sabe? As expressões que a gente pode fazer aqui e tal, mas você consegue ler sorrisos no olhar. E isso acontece com a gente que trabalha com humor. Antes de você entrar no palco, você já vai com a sua atitude corporal, buscando olhares cúmplices da plateia, sabe? Fazendo com que as pessoas já enxerguem em você alguma coisa que você pode trazer de muito relevante, muito interessante, encantador para aquelas pessoas. Então, assim, as pessoas falam assim, caramba, esse cara nem começou a falar e eu já estou rindo dele. Ele não fez nada e eu já estou rindo. Mas aí que está o grande erro. Não é que ele não fez nada, ele fez tudo. Só que tudo que ele fez foi lido pelo seu inconsciente. Não foi uma leitura consciente daquilo. Então, como a gente estava falando aqui, eu acredito muito que, reforçando aquela ideia que você apresentou, se mais pessoas recebem as palavras que eu posso com a leveza que você denotou para a qualidade das minhas postagens, é porque antes de chegar a palavra em você, de alguma maneira você me conheceu. E você me percebeu a maneira leve que eu busco conduzir a vida e a relação com as pessoas. Se fosse uma questão fria, se você não tivesse o background dessa informação, talvez as palavras doessem de uma maneira que seria mais agressiva do que sensível. É verdade. Você falando isso, Fábio, eu lembrei do curso, né? Eu uso muito essa técnica do anjo, né? Que é encontrar alguém na plateia que esteja conectado com você. E aí aquela pessoa vira um termômetro, né? De se você está ganhando o público ou se você está perdendo o público, né? E teve uma situação muito específica na minha vida. Uma vez eu fui despachar com o juiz e eu fui preparada para várias situações, né? Porque você não sabe qual parte da história que a pessoa vai se interessar. A história, ela é um contexto grande, né? E aí eu fui falando e ele se afastou da mesa. Eu falei, perdi, não vai me ouvir mais. E aí eu falei, Excelência, por favor, vamos olhar só esse documento? E aí a gente encerra. E aí quando ele viu o documento, ele voltou para a mesa. Eu falei, ganhei meu público de novo. E isso é muito legal, porque quando a gente vai entendendo como isso funciona, você deixa de insistir na mesma metodologia, né? E a palestra é a mesma coisa, o stand-up, o humor é a mesma coisa. Você está vendo que as pessoas estão dispersas, que as pessoas não estão rindo no momento que deveriam, né? Isso é um sinal muito grande que tem que trocar o time. E aí você falou algumas coisas que eu fiquei pensando bastante o seguinte. Quando eu vejo as suas postagens, quando eu vejo o caderno, aquele caderno maravilhoso, né? Eu sempre comento assim, caramba, Fábio, hoje foi pesado. Eu fico pensando assim, que pessoa criativa. Porque é algo simples, né? Quem tá de fora é ótimo falar dos outros. Olha que maravilha. Assim, que simples, escrever num caderno, postar uma foto num lugar legal e tal. Vai lá, faz.
Resume tudo que ele quer dizer em uma frase. Vai lá, né? É difícil. E eu acho isso muito criativo. E esse termo criativo, ele tá muito em alta. Pode falar. Deixa eu te... Você fala de postar as frases em lugares bonitos e tal. E o que acontece? Nesse período de isolamento social, não existe mais criatividade ainda. Porque 93,8% das fotos que eu posto são tiradas do meu quintal. Então eu tenho que encontrar no quintal ângulos diferentes que pudessem denotar uma experiência diferenciada para os olhos de quem vai ler. Então, até aí, a gente tem esse exercício de criatividade muito latente. É verdade. Aí o Andrei que tá falando aqui, olha, um advogado muito querido. Gente, adorei a revelação do nariz do palhaço. A minha visão do mundo cênico agora é outra. Fantástico. E aí, Fábio, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre criatividade. Criatividade é algo inato. Tem gente que já nasce engraçada, aquela pessoa que fala assim, nossa, a pessoa é muito engraçada, não precisa nem falar. Ou é possível você desenvolver a criatividade? É possível você ser uma pessoa criativa? É uma habilidade? É um dom? Como é que a gente pode caracterizar e falar sobre criativo? Que às vezes a gente fala assim, gente, você tem que escrever diferente, né? Sua narrativa tem que ser criativa. A pessoa fala assim, ai, adorei o tema, mas tá, o que eu tenho que fazer? Né? Então, como é difícil, né? E aí eu quero jogar essa bola pra você e essa responsabilidade é sua, meu querido. Com alegria. Olha só, eu tenho uma dificuldade em acreditar na teoria de dom, sabe? Assim, pessoalmente, é uma questão, eu já busquei várias informações e ainda não me convenci exatamente que possa existir um dom inato, essas coisas. Eu acredito muito na construção histórico-social, sabe? O meio que a gente é criado, as oportunidades que a gente tem, as influências que a gente recebe, as oportunidades que nos são dadas, sabe? A questão moral de onde a gente vive, tá? Tudo isso ajuda a construir. No entanto, eu preciso reconhecer que verdadeiramente tem algumas pessoas que nos surpreendem. Pessoas que, assim, você olha que desde a infância já tem um traço tão diferenciado que, no mínimo, te coloca em dúvida se existe ou não essa questão do dom. Só que, se a gente parar para pensar, o dom é uma variável que a gente não controla. Eu não tenho como controlar a quantidade de dom que eu nasci, sabe? Isso aí é um fato que já passou e eu não tenho menor controle sobre essa variável. A variável que eu posso controlar é a variável de treino, de busca, sabe? De você buscar conceitualmente e exercitar o conceito no dia a dia. Então, essa é uma variável que eu controlo. E uma coisa que é muito bacana é que, mesmo que a pessoa já nasça com um dom, uma habilidade diferenciada, se ela não treina, aquele que se esforça, ele leva vantagem em relação a ele que nasceu com essa habilidade aparentemente inata, sabe? Então, quando a gente fala de criatividade, vamos começar até antes de falar exatamente do humor, criatividade é treino sempre, sabe? Uma das formas de compreender criatividade, para mim, é que criatividade é a arte de resolver problemas. E problema todo mundo tem na vida, sabe? Só que o que acontece? Muitas vezes, a sua quantidade de problema não é suficiente para que você desenvolva com mais habilidade essa skill, né? Então, o que acontece? Você é uma pessoa que anda, uma pessoa bípede, uma pessoa que anda livremente, mas nem sempre aquela quantidade de passos que você dá no dia são o suficientes para que você se mantenha em forma e tal, e assim por diante. E o que você faz quando você a quantidade de passos que você dá no dia não é suficiente? Você busca uma esteira, entende? Para ter mais passos e queimar mais calorias e assim por diante. Com problema, eu penso que é a mesma coisa. Uma coisa que ajuda muito a gente a desenvolver a habilidade é você se ocupar de perceber o problema dos seus amigos. Muitas vezes uma pessoa posta numa rede social uma dificuldade que você tem facilidade em resolver e você pode apresentar a dica, ou se você não tem, pensar sobre o problema do outro. Quando você pensa a solução para o problema do outro, quando você se depara com a necessidade de resolver um problema semelhante na sua vida, você já tem um caminho criativo para resolver aquilo. E mais que isso, a sua habilidade de focar em solução, quando você foca em solução, você está treinando a sua mente para buscar esse caminho de sinapse. Porque muitas pessoas param no problema. E elas ficam pensando no problema,
no que o problema vai trazer de ruim para ela, nos constrangimentos que esse problema pode acontecer e tudo mais. Então, ele desenvolve uma mentalidade de apego ao problema. A gente, que se lança na vida de uma maneira criativa, a gente acaba buscando a solução. Como que dá para resolver isso? O problema que nem é meu, sabe? Às vezes eu vejo um cara vendendo coisa no sinal, eu falo, cara, se esse cara fizesse desse jeito, eu tenho muita vontade de parar e ter uma ideia desse cara. Cara, se você fizer isso, você vai cativar muito mais pessoas, as pessoas vão te dar mais dinheiro, você vai vender mais caro o seu produto, sabe? Eu fico imaginando essas coisas. Eu acho que ainda vou fazer uma lance desse, sabe? Uma consultoria de vendedor de sinal. Eu acho que esses caras precisam, eu também. Então, eu penso que criatividade parte por aí, sabe? Então, é treino. E como a gente pensa em treino, vamos ter objetivo em relação a essa questão. Vamos fazer uma ligação de humor com criatividade. Uma coisa que a gente usa no humor como ferramenta desafiadora é descartar as primeiras ideias. Por exemplo, no humor, a primeira piada que vem na sua cabeça é o trocadilho mais frágil e mais fraco. É aquela que o tiozão do churrasco faria. Do pavê, do né? Pavê, Então, é a primeira que vem na cabeça. Como ele não é um humorista profissional, ele pode se dar por satisfeito. O primeiro insight que veio, ele disse. Se você descarta essa primeira ideia, você vai mergulhando em outras camadas, vai buscando camadas mais profundas, sabe? Então é um caminho que a gente usa para poder criar e entregar coisas que possam verdadeiramente surpreender. E um dos caminhos do humor é surpreender a pessoa. Surpreender quase sempre invertendo a expectativa dela. E para eu inverter a expectativa dessas pessoas, eu tenho que mergulhar mais fundo, eu tenho que dar um ponto de vista que talvez ela não percebeu ainda. O primeiro insight, todo mundo vai perceber do mesmo jeito, provavelmente, sabe? Então, esse é um caminho muito interessante para você desenvolver a criatividade. Outro é você imaginar, tipo, se antes de um problema, você conseguir criar, por exemplo, 5 soluções para aquela mesma questão. Ah, mas porra, uma já é difícil? Sim, mas uma qualquer um poderia resolver, sabe? Você tem que se colocar acima da média, você buscar sair desse lugar medíocre, que é a média, para encontrar essas outras soluções. Quando você percebe isso, você se lança a buscar 5 soluções para uma mesma questão, você vê que aquele ponto pode ser observado de vários outros lugares que você não imaginaria se você não se desafiasse a, sabe? Então, é um dos caminhos criativos, sabe? Tem muita coisa que a gente pode conversar mais sobre. Eu vejo isso, Fábio, muito no que você falou, assim, na advocacia, a gente é para-raio de problema, né? E é uma profissão mesmo, as pessoas vêm com problema e a gente tem que apresentar solução. E às vezes a gente vai muito nessa solução que você falou, né? Esse primeiro. Hã? Ninguém procura por saudade, né? Não estou fazendo nada, vou dar um pulinho na sua não. Mas eu falo isso com os clientes, passa lá no escritório para tomar um café, né? Vamos tomar um café sem compromisso aqui. E aí, o que a gente faz muito? Pelo menos eu faço muito, e eu falo muito com os meus colegas. Gente, chegou um problema, um conflito, alguma questão para você, você conseguiu pensar numa coisa, compartilha com um colega sem apresentar a solução que você pensou. Porque a gente tem um hábito, um péssimo hábito de viciar a resposta do outro. Eu falo assim, Fábio, o que você acha da gente fazer uma live? Mas assim, é sábado de manhã, 10 horas, né? É meio difícil, o horário de descanso. Aí você vai começar a pensar no que você vai deixar de fazer, porque você tem que estar aqui na live 10 horas. Ao invés de eu falar assim, Fábio, vamos fazer uma live? Vamos fazer uma live? Vamos. Você topa dia 1º, 10 horas? Deixa eu ver minha agenda. Pronto, eu não coloquei nem empecilho e nem benefício. Então, isso que você falou, eu vejo assim perfeitamente, porque se aplica muito a qualquer profissão e também a advocacia, né? Que é esse projeto. E que a gente tem que ter esse hábito mesmo, né? E sabe uma coisa que eu faço, que eu queria sua opinião? Eu escrevo tudo que está vindo na minha cabeça, da maneira que eu acho que eu tenho que fazer para convencer. E eu deixo ali e fecho. Vou fazer outra coisa, eu vou dormir, eu vou comer e tal. E aí, no outro dia, eu não abro. Eu vou ler algumas outras coisas de outras pessoas falando aquilo. Aí eu volto naquilo que eu escrevi. Eu sempre tenho coisa para tirar, então nem se fala. Eu sempre tiro um monte de coisa e incluo mais coisas. E depois eu fecho, deixo aquilo ali, vou fazer outras coisas. E depois eu volto. Eu divido em momentos. Porque a minha cabeça buga, sabe? Se eu ficar naquilo ali, não sai nada.
E eu começo a falar, gente, é só isso que eu tô vendo mesmo? É, porque eu tô cansada de ver aquilo. Igual a gente corrigindo o próprio texto, você vai completando e você não começa a não ver erro mais. É um pouco disso, assim, na prática? É dessa maneira mesmo? Sim, você tocou num ponto interessantíssimo, que é uma ferramenta de criatividade também. É que muitas vezes a gente quer buscar a solução para as nossas demandas muito pelo caminho do consciente. Se você perceber a nossa estrutura mental, o consciente, ele é a ponta do iceberg, sabe? 98% das experiências que a gente viveu, das informações que a gente escolheu, das sensações, dos sentimentos, e das possibilidades de conexão de tudo isso, está no plano inconsciente. Só que a gente fica batendo a cabeça aqui direto no consciente. E um dos caminhos para você acessar seu inconsciente, o melhor de todos é a meditação, né? Mas para além da meditação, são os momentos que a gente está desconectado desse mundo racional. A gente está muito conectado ao racional. Quando você se permite passear pelo lúdico, você começa a acessar informações do seu inconsciente que podem levar à solução daquele problema. Hoje em dia, a gente é tão conectado com o celular, com o computador, com tantas fontes de informação diretas, que as melhores ideias, não sei se acontece isso contigo, por exemplo, eu tenho excelentes ideias tomando banho, porque eu não tenho um celular no banheiro, eu não tenho um computador no banheiro, eu não tenho uma tela no banheiro. Então, naquele momento em que eu estou comigo mesmo, desligado de todos os outros estímulos racionais de informação, as ideias passeando, elas criam encontros que geram novas possibilidades. Andando com o cachorro, muitas vezes eu estava criando um roteiro, fazendo alguma coisa, cara, não estava com ideia, não estava com ideia. Eu parava ali, pegava o meu cachorro e andar com o cachorro na praia, e andando com o cachorro na praia, sem pensar no meu problema que eu tinha que resolver, caiu uma ideia. Ou seja, e as pessoas têm aquela ideia de falar assim, nossa, do nada me veio uma ideia. Não vem do nada. Nada vem do nada. Tudo vem do tudo. Ou seja, tudo aquilo que eu colhi de informações ao longo da vida estão aqui no plano inconsciente, esperando uma oportunidade de te chamar a atenção, só que você não passeia pelo seu lúdico, você não passeia pelo caminho do prazer, você está sempre focado na busca racional de uma solução. Então, esse teu hábito, sem dúvida, é um recurso riquíssimo de possibilidades. Ai, fiquei feliz. E se permitiu esse contato com o manancial de informações que o seu inconsciente abarcou ao longo da sua existência, é fantástico. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que você falava anteriormente, toda essa coisa da gente, a pessoa pegar, recebe um convite, alguma coisa, eu vou, não vou, mas se eu fizer isso, aquilo. Uma coisa que o humor ensina também é o olhar do sim. Olhar do sim. Ao invés de você brigar com a realidade, você brincar com a realidade. Às vezes aquilo que você planejou não vai ser exatamente do jeito que foi idealizado. A realidade te surpreende com novos fatos e novas possibilidades. As possibilidades podem ser problemas ou podem ser convites. Eu vou te dar um exemplo concreto disso. No stand-up comedy, você cria seu texto e está todo roteirizado. Assim, 98%, 99% talvez, de uma apresentação de stand-up, toda escrita, toda pensada, o jeito de respirar, o jeito de pausar, onde vai estar determinada palavra, milimetricamente, tudo é pensado. Então você sai de casa e fala, vou vencer, vai estar desse jeito lá. Quando você chega no palco, você pode ser surpreendido com uma realidade diferente, assim, que pode jogar esse planejamento todo fora. Como já aconteceu. Você vai me apresentar. Aí, por exemplo, tem um bêbado sentado na primeira fila. E o bêbado quer participar também. Eu posso brigar com esse bêbado e trazer para o show uma energia de desagrado, constrangimento, ou eu posso torná-lo parte da apresentação. Brincando respeitosamente com essa pessoa e convidando ela para vir pro... Isso já aconteceu. E o que acontece? As pessoas que estavam ali, elas ficaram surpresas com a capacidade de improvisar. E por que elas se surpreendiam com a capacidade de improvisar? Porque elas tinham certeza que aquela apresentação nunca mais ia acontecer daquele jeito. A menos que eu contratasse o bêbado para beber todo dia. Mas essa questão de você brincar, de você dizer sim para a situação, sim para essa pessoa que ia fazer parte da situação, e sim
para suas possibilidades de se reinventar naquele momento, sabe? Então, eu tenho muito esse olhar de si, sabe? Olha, se não vai me fazer mal, se não vai fazer mal a outra pessoa, se não vai causar nenhum tipo de constrangimento à minha reputação, algo assim, por que não? Sabe? E nessa história de por que não, eu já tentei umas coisas que você não acredita, sabe? Eu já fui celebrante de casamento. Vamos lá, sim, vamos aí. Que legal. Que legal. Eu fiz algumas anotações aqui, Fábio, enquanto você estava falando, e eu lembrei de uma parte do nosso curso, que você foi meu professor, que passava a monja falando sobre morte. Ela, ai, que delícia, morte, que delícia. E, né, eu lembro que você falava assim, olha isso, né? Olha como é que ela está falando sobre a morte. É que delícia, porque vai acabar. Então, tudo isso aqui tem que ser delicioso, né? Então, isso está muito ligado à narrativa criativa. Como que você fala disso, né? E eu costumo falar com as pessoas o seguinte, quando você está escrevendo, que você tem que convencer o seu leitor, aquilo ali é mais um texto, é mais uma situação, ou você está levando uma situação diferente, que merece, que realmente seja lido, seja entendido, e que aquilo ali é diferente, né? E eu costumo falar, e aí eu queria a sua opinião sobre isso, que é o seguinte, quando a gente fala sobre convencimento, quando a gente fala sobre narrativa, de contar uma história, de fazer qualquer coisa de uma maneira a convencer o outro, é do momento que você chega até o momento que você vai embora. É do momento da primeira linha até a assinatura. Não tem essa de, não, é aqui, nesse pedaço eu vou convencer. Nessa fala, não. Porque aquele scanner que você falou, né? Foi assim, olha, quando você chega, é o bom dia, sabe? Como é que é? Ótimo dia, bom dia. Ai, bom dia, chovendo, né? Nossa, que saco tá aqui, né? Que saco tá aqui, né? Então, assim, isso vem de uma construção. E aí eu fiz essa observação aqui da monja que eu achei sensacional. Ai, a morte! Ela falando a coisa mais linda do mundo. E aí eu separei duas frases que eu acho assim, calhou muito bem com o que você falou. O Michael Phelps, que é um dos maiores medalhistas olímpicos, ele falou o seguinte: nadadores descansam nadando. Olha isso. É uma frase do seu caderno, ô Fábio. Poderia ser você escrevendo com certeza absoluta. Olha isso. Parece assim, nossa, ele é um cara cansado, né? Talvez sim, mas talvez o lazer dele é muito importante e também seja tão intenso quanto os treinos, né? E isso vem muito que você falou sobre repetição, sobre habilidade. E tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, não é dele, né? Se você acha que você tem um problema, você tem um problema. Então, assim, se tudo que acontece é um problema e você não pensa em 5 soluções como você sugeriu, você tem um problema. E aí eu fiquei pensando muito na questão da solução e problema que você falou. Sim. Suelen, tem uma coisa assim, que é muito interessante de avaliar a nossa vida, a nossa relação com as pessoas e com a gente mesmo também, é que não existe nenhum significado no mundo exterior. O mundo exterior não tem nada, não tem nenhum significado. Nada é bom ou é ruim, em essência. Sabe? Vai ser a interpretação que a gente dá pro fato, a maneira como a gente enquadra aquela realidade, que vai ser boa ou ruim. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o dia da sua formatura, eu imagino que tenha sido um dos grandes dias da sua jornada, né? Você é feliz, você celebrou com seus amigos, seus familiares. Eu imagino que, de repente, quando você passa lá em frente ao cerimonial, onde você fez a formatura, vivenciou a formatura, aquela alegria vem toda novamente em você, porque é como se um gatilho, né? Você passa ali, você sente a energia daquele dia de novo, né? Naquele mesmo dia que você viveu essa experiência, ali, tinha um garçom também trabalhando. E o garçom, quando ele passa em frente do cerimonial, ele não sente a mesma energia, a mesma alegria que você. Porque você lembra de um momento de celebração, um momento de ápice, de glória. Ele lembra de mais um dia de trabalho. Mais um dia, talvez, que ele esteve longe da família dele, os sentimentos dele são outros. Ou seja, vocês dois estiveram no mesmo lugar, no mesmo horário, durante o mesmo tempo, vivendo uma experiência. E aquele lugar te traz algo extremamente prazeroso e para ele uma coisa de labuta, uma rotina.
assim por diante. Então, assim, dessa mesma maneira, são os fatos externos, eles não têm significado nenhum, sabe? Como a gente vai enquadrar isso e vai trazer para a nossa vida e vai aceitar ou não o desafio de viver como que eu quero perceber isso? Como que eu quero perceber? Você falava ali antes também sobre essa questão da narrativa, na construção da narrativa, que você vai colocar um momento de ápice e tal, você vai estar ali, você vai estar mais abaixo, vai estar mais acima. E você colocou muito bem essa história, sabe? Tudo tem que ser interessante. Tudo tem que ser interessante. Porque hoje em dia as pessoas têm muita coisa para roubar a atenção delas. A gente sempre disputa a atenção com muita coisa mesmo para chamar a atenção. Então, qualquer piscada de olho que a pessoa der, qualquer bocejada que a pessoa der ali, pode ser o tempo suficiente para essa pessoa desistir de acompanhar a tua proposta, a tua ideia e partir para outro caminho, outra coisa, ou ela se convencer a estar com os julgamentos prévios que ela já possui. Sabe? A nossa mente, nosso cérebro consome muita energia, a parte que consome mais energia do nosso corpo, sabe? Então, ele tem mecanismos de refrigeração, vamos colocar assim, e os mecanismos de refrigeração dele é trabalhar em pilotos automáticos, criar padrões de respostas. A gente cria padrões de respostas. Criatividade, muitas vezes, é justamente isso, é desafiar os seus padrões de resposta. Porque a gente tem trilhas neurais que foram construídas, a gente tende a sempre responder pelo mesmo caminho. Então, quando você entrega uma petição, você entrega um texto que ele vai ter um caminho muito padrão, você entrega para a pessoa também a possibilidade dela responder de maneira padronizada, que é a partir da maneira como ela sempre concebeu aquele tipo de realidade, aquele tipo de situação, aquele tipo de demanda. Sabe? E eu penso que um exercício muito interessante, acho que para todo mundo na vida, mas assim, especialmente para os operadores do direito, que eu recomendaria assim, fortemente, o estudo da CNV, que é a comunicação não violenta. Uma coisa que o estudo da CNV apresenta para a gente, primeiro é o estado de presença. Sabe? É você estar presente ao presente. E mais que isso, eu consegui te ouvir sem perder tempo de te responder. Eu te ouvi pelo simples motivo de querer compreender. Porque quantas vezes a gente ouve as pessoas, mas na nossa cabeça a gente já está pensando em como responder, como contrariar, como combater o argumento, e a gente não ouve a essência da pessoa. Mais do que isso, a gente ouvir com um julgamento. Eu estou te ouvindo, mas assim, eu já estou fazendo um julgamento aqui e te enquadrando numa caixinha. E quando eu coloco um rótulo em você, eu deixo de me relacionar com você e passo a me relacionar com o rótulo. E aí eu nunca vou alcançar efetivamente o que era a necessidade da pessoa. Porque eu vou lidar com as necessidades do rótulo ou com o conjunto de experiências que me fez crer que pessoas que agem assim precisam de tal resposta. Então, a CNV, sabe, eu tenho dedicado estudos nos últimos tempos e tenho me surpreendido tanto, sabe, com a habilidade de você permitir às pessoas que elas apresentem a verdadeira necessidade delas. Uma pessoa que procura, ela tem uma necessidade, mas eu vou julgar qual é a necessidade dela, ao invés de julgar como seria se eu desenvolvesse perguntas estratégicas as quais ela pudesse revelar a necessidade. O que está por trás da aparência? Sim. Sabe? Imagina um padre, Fábio. Desculpa te interromper. Imagina um padre, você lá confessando e mentira. Você fez isso? Menino, mas que coisa! Imagina. Olha só, você está falando sobre comunicação não violenta. Eu fiz uma live com o André que está comentando aqui e eu indiquei esse livro, olha, Não Violência na Educação. E ele fala bastante sobre a virada de chave no ensino, de como ensinar e de como aprender também. E de como tem essa, entre aspas, violência de imposição, sabe? Eu te interrompi. Você quer finalizar? Aquilo, eu só reforço essa indicação. Ela é extremamente interessante. De fato, assim, a educação ela tem caminhos muito impositivos e tal. E talvez tenha até muito a ver com a natureza da atividade docente, porque eu não sei, às vezes as pessoas não se dão conta de que o professor é talvez o único profissional que não sai da sala de aula, ele só muda de lado.
sabe? Ele estava sentado ali na cadeira de um dia, no outro dia ele estava sentado atrás da mesa, mas o ambiente é o mesmo. O ambiente é justamente o mesmo. Então é difícil você pensar fora da caixa se sua vida foi sempre dentro da caixa. Você não sabe. É aquela alegoria da caverna de Platão, né? Você está sempre ali dentro, então você sempre vai imaginar que as coisas funcionam daquela mesma... E que deva funcionar sempre pelo mesmo caminho, pelo mesmo estratégia e assim por diante. Então, às vezes é preciso respirar um pouco fora. Eu acho que hoje eu estou muito mais preparado para ser professor do que quando eu estava dentro da sala de aula. Eu dei uma respirada muito grande fora dela, sabe? Eu passei por caminhos os quais eu não imaginaria, sabe? De me apresentar num palco de teatro, me apresentar numa praia, me apresentar num bar, num restaurante, me apresentar na TV, no rádio, podcast. Então, eu respirei tanto fora da caixinha que hoje, eu voltando para lá, eu consigo perceber a sala de aula por outros caminhos que aquela época Isso não é tinha. bonito, né? A gente vê e a gente se dá conta da nossa própria evolução, né? Isso é muito bonito. Eu acho isso realmente de uma beleza inigualável. A gente olhar e falar assim, hoje eu tô mais preparado, né? E aí, Fábio, você falou uma coisa na live que eu fiz com o André, eu falei bastante sobre isso. O grande problema da gente querer encaixar as pessoas em caixas é que vai sobrar pessoas e faltar caixas. Então não dá certo. Você não vai conseguir criar padrões e regras para as pessoas. São pessoas, né? Não são coisas. As caixas são para coisas, não para as pessoas, né? E aí eu queria que você falasse... desculpa, pode falar. Só complementando o que você está falando, existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo e cada uma dessas pessoas foi presenteada com uma impressão digital completamente diferente. Assim como essas pessoas têm impressões digitais completamente diferentes, elas têm desenhos mentais, estruturas mentais, desejos, necessidades específicas, únicas. Então, se eu resumo a leitura das pessoas em etiquetas, eu estou deixando de me conectar com um manancial de individualidade, de subjetividade que cada uma dessas pessoas pode apresentar. E eu me reinvento, eu me reconstruo quando eu tenho contato com o outro. Ou seja, esse contato que a gente está se permitindo hoje, ele está sendo um momento de reinvenção para mim, de ampliação de horizontes, conhecendo o seu público, entendendo as questões que eles apresentam para a gente, e sem julgamento, sabe? Cada um está aí dentro da sua realidade. Então, é justamente isso. Vai faltar caixa aqui. Perfeito. Olha, eu queria deixar um abraço para todo mundo que está participando, todo mundo está mandando mensagem. Um grande abraço para o Dr. Rodrigo Mazei, foi o nosso palestrante da semana passada. Dr. Marcelo Rosado vai ser o palestrante da semana que vem. O Marcelo também. O Andrei que está falando, é verdade. A gente precisa parar com isso dos rótulos, né? E a Polânia, minha grande mentora, pessoa maravilhosa, que trabalha, olha, estratégia, posicionamento, é com essa mulher, tá? Ela está falando comunicação não violenta é importantíssimo. E aí, eu queria que a gente já está indo caminhando para o final, que triste. Pena que foi bacana. E aí eu queria que você falasse uma situação seguinte. Tem uma observação que eu fiz, que você falou que eu fiquei lembrando bastante. Eu velejo, né? Não sei nadar, mas velejo. Olha que pessoa ousada. Eu tenho medo de tubarão, mas tô lá no mar, onde ele mora, né? E aí, eu vi uma palestra do Amir Klink, que ele falava muito sobre as ideias que ele teve, né? E ele teve a brilhante ideia de sair daqui num caiaque até a África. Só que todas as pessoas que tinham tentado fazer isso tinham morrido. E aí ele falou, bom, tem que dar um jeito de não morrer, né? Pra eu voltar e contar. E aí ele foi falando, convidou um amigo. Quando ele chegou na casa e convidou um amigo, a mulher do amigo falou assim, você tá doido? Fulano não vai, não. E você vai sozinho morrer. Aí ele falou assim, eu vou no banheiro. Aí ele foi no banheiro, e tava no banheiro, e falou assim, quer saber, eu vou sozinho. E aí ele contou que a grande ideia dele de ir sozinho veio no banheiro. E aí depois, em outro momento, que ele falou assim, quer saber, eu vou pegar o barco e vou pra Antártica, vou ficar 6 meses lá. E ele foi na casa de uns amigos e contou, e todo mundo, você tá doido? Diz que ele, vou no banheiro. Aí quando ele tava no banheiro, ele falou assim, quer saber, eu vou sozinho. E ele falou, as maiores ideias que eu tive foi no banheiro. E aí, uma situação também que ele falou, e aí que eu queria que você finalizasse hoje falando sobre isso, é o seguinte. Ele fala assim, não, é muito difícil ser criativo na abundância. Porque quando você tem tudo ali, é muito difícil. Você não consegue pensar em algo diferente. E ele conta assim, olha, uma camisa minha congelou, ela caiu e eu quebrei a gola da camisa.
E ele falando, e eu nunca teria imaginado que isso poderia acontecer se eu não tivesse vivido aquela situação adversa, né? E aí eu queria que você conversasse com a gente, para a gente finalizar, Fábio, sobre escuta empática. O que é isso? Né? Eu também gosto muito de estudar de métodos adequados à solução de conflitos ou métodos alternativos. De práticas colaborativas, ou seja, de ver aquilo de uma maneira diferente. Você pode não usar, mas o seu inconsciente, que trabalha muito mais que o inconsciente, ele vai buscar essas informações. E aí eu queria que você falasse sobre escuta empática, a importância disso, o que é, e também sobre a sisudez, a seriedade no direito. É importante mesmo? Ou tem espaço para ser leve? Porque tem gente que fala assim, você fica rindo demais, fecha esses dentes aí. Eu falo, me deixa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas coisas. Desculpa. Paguei caro por esses dentes, né? Mas felizmente, de alguma maneira, a gente até tocou um pouco nessa questão da escuta empática, né? Quando a gente está falando de CNV, né? Que é o principal recurso da comunicação não violenta. A escuta empática é verdadeiramente a gente buscar compreender, ouvir para compreender, ouvir sem julgar, dar espaço para que a pessoa possa se colocar e revelar essencialmente qual é a necessidade que está por trás daquelas palavras ali. Entende? E para isso é muito interessante você acompanhar o fluxo da pessoa, oportunizar que ela fala mais. Uma pergunta muito poderosa. Poxa, me fala mais sobre isso. Ao invés de dizer, então você quer dizer que é isso? Quando eu falo você quer dizer que é isso, eu já estou induzindo para o caminho que eu quero que a pessoa revele a mim. E eu faço que eu chego para a pessoa e ofereço para me falar mais sobre isso. Ela vai falar, vai me dar mais elementos para construir uma compreensão da fala dela a partir das palavras dela. E é muito interessante na conversa a gente usar os termos que a pessoa apresenta para a gente. Sabe? Não querer traduzir para o nosso vocabulário e devolver a pergunta para a pessoa. Porque cada palavra no universo semântico da pessoa pode ter um significado completamente diferenciado. Então, por exemplo, eu tenho um cunhado que ele tem uma fala que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, que, por exemplo, para ele, gororoba é a comida mais gostosa do mundo. Na cabeça dele, ele acha que é aquela comida caseira, cheia de detalhes aí da coisa. Mas pro resto do mundo, é uma comida horrível. Então, às vezes, quando ele vai elogiar a pessoa, ele fala assim, nossa, a comida tá uma gororoba. E ele está fazendo o melhor elogio. Então, se eu estou conversando com a pessoa e ele fala gororoba, se você quis dizer que a comida é ruim. Não, eu não quis dizer isso. Então, você me fala mais sobre o que é gororoba, como que você compreende. Então, eu passei por isso com a palavra manipuladora. A pessoa usou comigo, eu fiquei meio assim. Aí ele falou assim, não, manipuladora para mim não é isso. E aí, quando me mostrou a semântica dela, a perspectiva dela, eu falei, nossa, adorei isso. Sim, e isso só aconteceu porque você deu oportunidade para que ampliasse a percepção semântica desse termo, né? Então, a escuta empática, especialmente para vocês, operadores dos direitos, a pessoa que te procura, como a gente falou anteriormente, uma pessoa que está com problema, uma pessoa que tem dificuldade, está com um desafio muito grande, tem uma expectativa muito grande sobre o seu trabalho, sobre a justiça e assim por diante. Então, é importante dar espaço para essa pessoa falar sobre essa questão, para vocês serem precisos na resposta que podem oferecer ou não para esse indivíduo. Assim, indo para o caminho que você propôs da sisudez, né? A gente tem muitas pessoas criaram a sisudez como sinônimo de competência, né? Sabe? Não, a pessoa, para mostrar que é competente, para mostrar que é séria, ela não pode sorrir. Mas seriedade no trabalho não é sinônimo de sisudez, sabe? Se cara feia fosse sinônimo de competência, a Dilma não tinha sido presidente do Brasil, tinha sido presidente da ONU. Então é uma coisa muito mais ampla, sabe? Então não precisa ter, você pode permitir o sorriso, isso não arranha a sua credibilidade de maneira nenhuma. E o sorriso, ele cria uma fonte de empatia muito grande com as pessoas. Vocês que operam direito, eu vejo com muita frequência vocês fazendo palestras e dando aulas.
indo ao contato das pessoas, levando informação. E às vezes acabam tropeçando na dificuldade que o linguajar do direito tem, né? O juridiquês, assim por diante. Então, cria barreiras linguísticas, e quando não cria barreira linguística, cria barreira de expressão pronômica. Por achar que é uma profissão séria, não pode sorrir. Só que, se a gente olha para a nossa história de vida, a gente lembra dos nossos professores, se eu tivesse uma lista dos 5 melhores professores, provavelmente vamos trazer pelo menos 3 dessa lista, que foram os professores mais divertidos que você tinha. Os professores que ensinavam com alegria. Isso. E por que isso acontecia? Quando você está sorrindo, primeiro você induz a pessoa a pensar que aquilo é tão fácil que você não tem peso daquilo em você. A pessoa tem a impressão que aquilo é muito fácil. E como você induziu a mente da pessoa a criar isso é fácil, então eu aprendo. A pessoa já tira uma barreira de preconceito em relação à aprendizagem. É diferente, por exemplo, da matemática. Na matemática, os pais mandam o filho da escola cuidado com matemática, e matemática é muito difícil. Então, você já cria uma barreira de dificuldade, a cabeça da criança, a representação de matemática é difícil, e ela já vai acreditar que isso não é para ela, e assim por diante. O sorriso faz dar leveza e fazer com que a pessoa tenha a impressão que é fácil, então ela vem com você. Outra coisa, o sorriso tem uma coisa muito especial. Assim, a gente tem neurônios espelhos. O neurônio espelho, diante de uma outra pessoa, e ele nota aquela pessoa sorrindo, você tende a querer sorrir também. E ao sorrir, você produz endorfina. Produzindo endorfina, você tem uma sensação de prazer. Você tem uma sensação de prazer. E você acaba fazendo o que a gente chama, dentro da neurociência, de falsa atribuição. Você atribui a quem estava falando na sua frente a capacidade de te fazer feliz, de criar momentos alegres para você. Então você começa a gostar da pessoa que está falando, sorrindo, sabe? Então a gente leva a pessoa a sorrir, ela produz endorfina por conta própria, e a gente fica com o mérito de criar um bom momento para essa pessoa. Essa falsa atribuição também acontece, por exemplo, com o personal trainer. Quando você pratica atividade física, você está produzindo endorfina. E a pessoa que estiver mais próxima de você nesse momento vai acabar recebendo o mérito de algo como uma construção tua. Fala, pô, esse personagem é muito legal, sai daqui tão melhor. E ele estava ali, sabe? Ele te estimulou e tal, mas a produção é tua, né? Então, esse poder de sorriso como conexão entre as pessoas é vital. Você, embora exista um histórico de expectativa em relação à figura do advogado, que é uma pessoa séria, sisuda, se permitir sorrir é um caminho de criar pontes de empatia com as pessoas, se tornar leve e até de persuasão. É mais fácil você persuadir quem te percebe bem do que quem você olha com desconfiança, sabe? Esse é um diferencial interessantíssimo para a jornada. Eu tomo isso para minha vida, sabe? Eu preciso disso no dia a dia, sabe? Eu preciso convencer as pessoas que faz bem sorrir. Eu preciso convencer as pessoas que o momento que eu vou ter com as pessoas vai ser um momento de alegria, vai ser um momento descontraído. A nossa aula foi no sábado de manhã também? Foi? Não, eu fiz às terças. Às terças, Boa parte das minhas aulas, elas aconteciam no sábado de manhã, nesse horário que a gente está aqui. Era de 8 horas da manhã até quase meio-dia. Como convencer uma pessoa a passar um sábado com você no dia do lazer, dela aquilo tudo, e tornar aquele momento rico, divertido, intenso de aprendizagem? O uso do humor, para mim, foi um caminho sempre, sabe? De fazer aquela aula ser divertida, do começo até o final, e criar momentos de protagonismo para quem está assistindo. Então, vocês eram protagonistas de metade da aula, Marcos. Então, isso fazia com que você saísse com uma sensação de leveza ao final, ao invés de, caramba, tem que ir lá, sabe? Então, eu convido os profissionais do direito a sorrirem mais e perceberem, criando mais pontos de empatia com as pessoas. Ai, amei. Olha, quanto conteúdo aqui nessa live, hein? A Amanda, querida, tá falando. Olha, quanto conteúdo. A Mônica, uma colega de São Paulo, ela falou, esse eu não perco. E ela falou assim comigo, Suelen, você fala rindo. Eu acho tão legal isso. Eu falei, é verdade. O André fez o curso comigo. A gente não fez essa aula junto, porque ele viajou.
E aí, isso aconteceu comigo também, André. Tinha cerveja nessa aula. É uma aula tão descontraída. Você bebia, você ri. Ai, olha, fantástico. Eu lembro de um exercício que a gente fez, ô Fábio, que você fez um convite pra gente, que era do alfabeto. Gente, que fantástico! A pessoa começa com uma história e cada um tem que continuar com uma letra do alfabeto. Olha, aquilo você vê que você acha que você não tem criatividade e que você não tem isso de conseguir. Fugiu a palavra agora. Improvisar. Só que na hora você vê que vai. E aí eu acho que a maior sensação dessa aula que eu fiz com vocês foi assim: gente, calma aí, eu consigo, eu sou criativa, eu consigo improvisar. Então, assim, é importante eu anotar os tópicos? Com certeza. Mas a vida acontece no improviso, né? Igual você falou a questão do bêbado, às vezes na audiência a gente tem alguma situação que foge completamente do controle, porque a gente tem controle sobre a gente, não sobre o que o outro vai falar ou o que o outro vai fazer. Então a gente tem que estar mais preparado para o improviso do que o que foi combinado, né? Deixa eu te dar só mais um ponto aqui que eu lembrei agora, claro. Que eu acho interessantíssimo, rapidão, de tentar bater dentro do tempo. Uma coisa muito importante também para quem vai conversar com o público, e eu faço uma distinção sobre isso, de falar em público e falar com o público. Falar em público, uma caixa de som fala, sabe? Um papagaio fala. Falar com o público é você ter conexão verdadeira com essas pessoas. E às vezes na busca da conexão, a gente tem um erro que a gente é tentado a cometer, que é o erro de leitura de mente. A gente olhar para a pessoa e julgar uma determinada atitude como sendo um sinal não verbal de fracasso. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma palestra, eu acho que tinha 300 pessoas, um pouco mais que isso, e foi em Cariacica essa palestra. Tinha uma galera assim, né, sentada lá e tal. E na primeira fila tinha um cara dormindo. Eu olhava pro cara, o cara estava vencendo. Ele tentava cair, você não senta lá atrás, dorme lá atrás, demônio. Aquela coisa na cabeça e chateado. Eu comecei a achar que ele estar dormindo era um sinal que estava sendo ruim para todo mundo. E comecei a falar mais alto, gesticular mais, andar, mexer e tal. E o cara continuava dormindo. E naquele momento eu comecei a pensar, caramba, que triste, uma palestra fraca. E fica uma sensação de fracasso. Na hora que eu falei a última palavra, terminei, eu fui aplaudido de pé por 300 pessoas. E essas pessoas vieram conversar comigo. Eu comecei a ter a impressão, não foi tão ruim assim, né? As pessoas aplaudiram de pé, vieram conversar comigo, fazer foto, essa coisa toda. E no meio da fila das pessoas que estavam fazendo foto, veio esse cara. Ele acordou e foi tirar foto, né? O que esse cara quer, né? Aí ele chegou e estendeu a mão pra mim, né? E falou assim, Fábio, parabéns, cara. E palestra. Eu também gostei, sabe aquele negócio? E ele chegou e veio falar comigo o seguinte: a palestra foi numa quinta-feira. Ele falou o seguinte, Fábio, quando eu vi que você ia fazer uma palestra aqui no meu bairro, eu tive que vir, cara. Eu já acompanho você no rádio, cara, desde a época da rádio universitária, lá em 2005, e eu nunca tinha tido a oportunidade de estar com você. A minha filha nasceu na terça-feira, cara. Tem 2 dias que eu não durmo. Mas eu precisava estar aqui com você, eu queria te conhecer. Quando esse cara me falou isso, qual foi a impressão que eu tive? Que de todas as pessoas que estavam lá, aquela era a mais interessada de todas, sem dúvida. E o rótulo que eu estava batendo naquela pessoa era da mais desinteressada. Então, muitas vezes, é interessante a gente se permitir não cair nessa cilada. Tipo, ou olhar para a pessoa com compaixão. Sabe? Eu não sei o que aconteceu com ele para ele estar dessa maneira, mas está aqui. Sabe? E como você disse lá atrás, quando a gente estava falando sobre olhar o público, se olhar para essa pessoa me causa uma sensação de desconforto e de julgamento, eu posso procurar outros olhares. Ali naquelas 300 pessoas, com certeza, são pessoas com olhares mais vibrantes, que poderiam me passar mais energia. Mas eu cometi o erro naqueles dias de só olhar para quem estava dormindo e não me alimentar da energia das outras pessoas que estavam me aplaudindo com os olhos. Sabe? E eu olhando para ele que já tinha fechado os olhos. Verdade. Fábio, a gente chegou aqui os nossos últimos 30 minutos. Queria te agradecer imensamente. Foi perfeita a nossa live, perfeito. Queria te agradecer. Sabe, assim, todos os meus elogios são dos mais verdadeiros. Eu admiro muito você, sabe? Você tem algo que eu gosto muito, que
você fala rindo. Eu acho isso fantástico, maravilhoso, dá leveza. Queria falar para as pessoas que sábado que vem a gente tem mais um encontro aqui às 10 horas. Tem um e-book disponível gratuito para baixar com várias dicas sobre habilidades. Muita coisa que a gente conversou aqui tá lá. Fiquei feliz disso. E é isso. Um grande beijo, Fábio. Muito obrigada. Um ótimo sábado para vocês. A live vai ficar salva, galera. Bom, vou assistir.